todos, eu sou a Patrícia da Ninoca e hoje trago-vos uma aula bem linda e super fácil de fazer, que é a nossa NCC Trapézio, mas no formato de cristal. Ou seja, isto foi uma aula que eu já ensinei, penso há um ano ou dois atrás, no Facebook, mas ele era com sintético e forro. Neste caso, agora trouxe aqui para o YouTube a aula em cristal. Uma forma também de mostrar ideias para usarem com o nosso cristal bem fofinho. Ele é transparente e depois tem este desenho do pied de poule, que podem fazer também com outros estampados. E estão no nosso site em www.ninoca.pt. Pus com este detalhe o viés, que eu acho que fica um acabamento bem fofinho, e o nosso cursor bem lindo, que também conseguem encontrar no nosso site. E ele por dentro é todo amplo, a nossa peça, e tudo o que puserem cá dentro é visível, como podem ver a minha mão. Espero que gostem desta peça e venham para a aula comigo! Então, os materiais que nós precisamos são pouquinhos, porque como vamos usar o plástico cristal, então não vamos precisar de estrutura, não vamos precisar de forro, o que nos facilita na parte de fazer o nosso projeto. Eu vou usar então o cristal estampado no pied de poule pink. Vamos precisar no molde, que é o nosso NCC Trapézio, que está lá no grupo da costura com a Ninoca. Depois vamos precisar de feixe. Eu estou a usar o feixe de malha 5, mas podem usar o feixe de malha 3 se preferirem. Estou a usar o fúcsia, cursor, podem usar um ou dois cursores. Eu vou usar o da estrelinha em malha 5 e vamos usar viés. Eu estou a usar o Bonion cinza claro, mas vocês podem usar um viés comum, podem usar o viés gorgurão, porque como é reto, podem fazer a costura com o viés que pretenderem, está bem? Vamos então agora para o passo a passo. Vamos começar então com a nossa peça, a começar a colocar o viés. Como eu disse, eu estou a usar o viés Bonion cinza claro, que é muito prático porque basta dobrar ao meio, que ele já tem um vinco e ele costura de um lado e do outro ao mesmo tempo. Então vamos colocar aqui nas nossas partes do topo e de baixo o nosso viés, encaixar, e vamos fazer aqui uma costura à beirinha deste lado, só para segurarmos então o viés à nossa peça. Vai ficar então assim, desta forma. A parte de trás fica também logo costurada, por isso é que é muito prático este viés. Vou fazer este processo agora deste lado aqui. Vai ficar então assim, desta forma, costurado. Agora falta colocar o nosso fecho. Eu vou destacar o fecho para ser mais fácil. Então, a cremalheira virada para cima, virada para o lado, vamos pousar por trás do nosso cristal, ou seja, o nosso cristal está à frente, vai ficar assim, desta forma. E vamos fazer agora uma costura à beirinha, mas agora deste lado aqui. Atenção, vocês podem juntar a cremalheira mais junta ou viés ou um bocadinho mais afastada, vai ficar ao vosso critério. E vão fazer então a costura à beirinha aqui. Depois vão fazer o mesmo processo deste lado. Viram a cremalheira para aquele lado, para cima, encaixam aqui no nosso cristal e fazem também uma costura à beirinha. Vai ficar então assim, desta forma, colocado o nosso fecho, de um lado e do outro. Também fica muito bem na parte de trás, porque fica só o detalhe do fecho costurado. E agora vamos virar para o lado do avesso, tá bem? Vamos cortar um dos lados da nossa cremalheira para encaixarmos então o nosso cursor. Alinham aqui a lateral, tá bem? Para ficar bem certinho. E vamos encaixar então o cursor. Quem quiser colocar dois pode colocar. Quem quiser... Pronto, agora certinho. Se vocês tiverem dois cursores, colocam agora aqui o outro cursor do outro lado. No meu caso, como eu só vou colocar um, vou tirar e vou colocar novamente.
Já coloquei o cursor, ficou a meio mais ou menos da nossa peça. Agora vamos juntar as nossas laterais de um lado e do outro. Como ele é colocado o fecho para dentro, não fazemos com o tecido, é normal que o vosso fundo e o vosso foldefelho tenham aqui uma diferença mais ou menos de meio centímetro, como eu tenho. Não há problema nenhum, alinham à mesma, direito com direito, e fazem uma costura pé de máquina. Cortam o excesso de fecho e de viés ficou a mais. Queimam bem a ponta aqui do fecho, porque eu não vou colocar viés agora no acabamento interno. No entanto, se quiserem colocar viés, é só fazer a mesma forma que fizeram aqui, colocar o fecho, é só colocar aqui o viés e fazer a costura para fazer acabamento, tá bem? Agora vamos fazer o mesmo processo para este lado. Já fiz a costura dos dois lados e então este biquinho que ficou aqui a mais, vocês só têm que dar um jeitinho aqui com a tesoura e cortar. Agora vamos só puxar as nossas caixinhas de leite, alinhar bem. Vai ficar então assim, desta forma, e agora vou fazer uma costura pé de máquina deste lado e nas outras caixinhas de leite também. E fica assim então a nossa peça super fofinha. Nós já tínhamos feito esta aula do Facebook, mas com sintético e forro. E agora trouxe-vos aqui no YouTube com a opção de cristal. Eu pus aqui um cone linha, só para vocês terem noção que ele realmente é visível. Ele é bem fofinho, adorei assim o acabamento com o viés. Neste caso eu pus um cinza, mas também ficaria bem um amarelo, um verde, ou seja, se quiserem fazer colorido também ficaria super bem com o nosso cursor. Se quiserem dois cursores, ficaria aqui ao meio, vai ficar ao vosso gosto. Se gostaram desta aula, não se esqueçam de colocar aquele gosto, comentar, partilhar com os vossos amigos. Se ainda não subscreveram ao canal, subscrevam, ativem o sininho para não perderem nenhuma aula nossa. Espero que tenham gostado e até à próxima!